Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam todas e todos bem-vindos ao encontro especial desta noite, promovido pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo. Neste momento, já contamos com a presença e convidamos para que componha a nossa mesa diretora dos trabalhos, Sua Excelência, o desembargador José Renato Nalini, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, acompanhado pelo presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo, CRES São Paulo, Dr. José Augusto Viana Neto. E para compor nossa mesa, convidamos Sua Excelência, o deputado estadual Fernando Capês, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O excelentíssimo senhor desembargador Antônio Carlos Coutro, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Sua Excelência, a senhora desembargadora Silvia Devonot, presidente do Tribunal Regional do Trabalho. O excelentíssimo senhor Dr. Paulo Adib Casseb, presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. O senhor Gustavo Húngaro, ouvidor-geral do Estado e presidente do Conselho Nacional de Controle Interno. Composta a nossa mesa diretora, solicitamos a todos, por favor, que se coloquem em pé, para que, envoltos pelo profundo sentimento de amor e respeito à pátria, entoemos o hino nacional brasileiro. Conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu risonho límpido a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, quadro do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Imenso, esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo. Olá, barulho que ostentas estrelado. E diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas
cernes da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Queiram sentar-se, por favor. E para a saudação de abertura, anunciamos a palavra do senhor José Augusto Viana Neto, presidente do Cresce São Paulo. Boa noite a todos e a todas. É com muita alegria, com muita satisfação que o Cresce São Paulo está realizando mais uma importante palestra, contando hoje com a presença de Sua Excelência, Dr. José Renato Nalini, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E ele irá discorrer sobre conciliações, um tema importantíssimo que nos traz muita preocupação. O Cresce assinou um convênio com o Tribunal de Justiça de São Paulo para que possamos abrir aqui uma sala avançada de conciliação. Estamos aconselhando os corretores de imóveis a fazer o curso para ter o seu diploma registrado no tribunal, para que possam atuar como conciliadores, enfim. E os conselhos que têm inúmeras, milhares de ações que estão em trâmite pelas comarcas, tanto da Justiça Federal quanto na Justiça Estadual, porque onde não tem a Justiça Federal, é a Justiça Estadual que assume o ônus de patrocinar esses processos. E aí o que acontece? São milhares de processos com valores, às vezes, até muito pequenos, mas que o Conselho não pode abrir mão deles, até por força da legislação, e que, em determinado momento, tem que ser buscada uma solução. E a conciliação foi uma delas. E a dificuldade que temos de poder conceder algum tipo de desconto, tirar uma parte do débito ou fazer um parcelamento em número maior do que aquele preconizado na tradição jurídica, acaba deixando os presidentes de conselhos numa situação muito vulnerável, difícil e, às vezes, impossibilitando que um profissional possa ser recuperado para a formalidade e volte a trabalhar e levar o sustento para a sua família através daquela atividade profissional. Então, o tema, sobre todos os aspectos que se analisa, ele é de fundamental importância para a paz, a tranquilidade da sociedade e acredito que para o Tribunal de Justiça, que se vê às voltas com milhares e milhares de processos que ficam ali, dificultando o andamento das demandas sociais que estariam muito acima dessas questões. Mas, enfim, a presença do Dr. José Renato Nalini aqui para essa palestra é para todos nós uma satisfação muito grande. Eu quero aqui agradecer às autoridades, Sua Excelência, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o deputado Fernando Capês, que também interessado, um estudioso acerca do tema, fez questão de vir aqui nos prestigiar, estar presente. Doutora Silvia Devonaldo, presidente do Tribunal Regional do Trabalho aqui em São Paulo, muito obrigado também pela presença. Doutor Gustavo Húngaro, é o ouvidor-geral do Estado de São Paulo também, que nos prestigia com a sua presença. Agradecer a presença do desembargador Antônio Carlos Matias Couto, que é o presidente do Tribunal de Justiça, do Tribunal Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral, e já velho conhecido dessa casa, já esteve aqui por inúmeras vezes fazendo palestra. Eu acredito que dos desembargadores, presidente, é o que mais entende de corretagem imobiliária. O pai do doutor Matias Couto foi o primeiro delegado do Cresce lá na cidade de Ribeirão Preto, né? Então ele tem uma intimidade muito grande com todos nós aqui, já de longa data. Muito obrigado, doutor, pela presença. Agradecer também o doutor Paulo Casseb, presidente do Tribunal de Justiça Militar, que também, muito interessado em discutir o tema, se faz presente. E depois eu vejo aqui uma série de outras autoridades que serão mencionadas pelo nosso protocolo,
E eu quero apenas destacar a presença do meu colega que veio lá de Sergipe, o Sérgio Sobral, representando aqui, ele é o diretor-secretário do Conselho Federal de Corretores de Imóveis e ele representa hoje o presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, o nosso amigo João Teodoro. Muito obrigado pela presença, tá bom? Com certeza absoluta será um momento ímpar e quero também dizer que além da transmissão que estamos fazendo ao vivo pela TV Cresce, a palestra estará gravada na nossa TV para aqueles que posteriormente queiram assistir, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Como tradição deste plenário, o presidente do Conselho oferece a palavra aos membros da mesa. Então, gostaríamos de solicitar ao deputado estadual Fernando Capês, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ao seu pronunciamento. Eu gostaria apenas de cumprimentar a todos, parabenizar nosso querido presidente Viana por mais essa iniciativa, ele que tem aí quebrado paradigmas e valorizado cada vez mais essa profissão do corretor de imóveis, que é fundamental para o desenvolvimento e intercâmbio das relações imobiliárias. Vim aqui ávido por ouvir os ensinamentos do nosso querido presidente, desembargador José Renato Nalini, que, além de magistrado, é um grande jurista. E dizer que todos temos que nos esforçar muito, porque a conciliação é o único caminho para resolvermos essa crise de milhões e milhões de processos que atolam a justiça brasileira. Muito obrigado. Obrigado ao senhor presidente. Demais presidentes gostariam de usar a palavra? Por favor, doutora Silvia, para um cumprimento. Uma boa noite. É uma grande satisfação estarmos aqui reunidos e principalmente para ouvir o doutor Nalini falar, como disse o doutor Capês, não só um grande jurista, mas também um grande poeta. Com certeza. Será uma grande... Eu acho que todos nós sairemos daqui mais enriquecidos com os ensinamentos dele. E eu agradeço o convite formulado. Muito obrigada. Doutor Coutro, por gentileza. Boa noite a todos. Como agora há pouco o Viana falou, eu sou figurinha fácil aqui na casa, então eu me sinto como se estivesse na minha casa. Mas hoje, com a presença aqui dos amigos que estão aqui na mesa, e principalmente com a exposição que o presidente Nalini fará, que eu sei que será fundada, acima de tudo, no aspecto ético da conciliação e nos resultados que ela traz, nós teremos somente muito mais a aprender do que aquilo que já possamos ter aprendido em relação à atividade, principalmente os senhores que são corretores, a atividade do corretor de imóveis. Muito obrigado pelo convite. Doutor Cassebe. Boa noite a todos. Agradeço também, doutor Viana, sempre gentil, de uma cortesia ímpar, pelo convite. É uma honra comparecer novamente aqui ao Cresce São Paulo para ouvir o nosso querido desembargador presidente do TJ, José Renato Nalini. O tema é um tema palpitante, afinal nós vivemos na sociedade da informação, a sociedade pautada pelo avanço tecnológico, e os grandes meios de comunicação, como a internet, têm também o seu lado perverso. A notícia de um conflito gera também a sucessão de novos conflitos semelhantes. Então, nós vivemos na sociedade dos conflitos cada vez mais variados e mais numerosos. Não há judiciário que dê conta dessa proporção de conflitos. Daí a importância do tema conciliação, melhor pessoa impossível para tratar do tema, como o nosso querido desembargador Nalini. E deixo também minha saudação a todos os amigos que aqui compõem a mesa. Doutor Húngaro. Quero saudar também a todos os presentes, cumprimentar o doutor Viana Neto por mais esta iniciativa de grande relevância e singularidade. Não à toa estão presentes 2 chefes de poder do Estado de São Paulo, dos 3 poderes, 2
estão aqui representados pelos seus titulares, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Fernando Capês, e o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Renato Nalini. Então, isso já mostra a relevância da iniciativa, o prestígio do Cresce junto às autoridades constituídas do Estado de São Paulo, e daí também a minha honra de estar fazendo parte desta mesa, ao lado também da doutora Silvia, do doutor Matias Couto, do doutor Paulo Casseb, para termos este privilégio de ouvir o doutor Renato Nalini, que, como já foi aqui acentuado, tem múltiplas habilidades, virtudes, como magistrado, como pessoa, como poeta, como professor. Então, ele vivencia aquilo que apregoa em múltiplas dimensões. Então, é uma satisfação que vamos poder, justamente no momento em que vivemos uma cultura da beligerância, uma formação dos operadores do direito para a guerra, para o contencioso, para o litígio, vamos justamente ter aqui um sopro de paz, lições de que é possível buscar para que tenhamos uma outra cultura, uma outra forma de resolver as diferenças, as desavenças, as divergências, buscando a pactuação, a conciliação, as formas negociadas de superação das divergências. E o doutor Nalini não apenas conhece o tema academicamente, mas também o vivencia em todas essas dimensões em que a sua existência se projeta com êxito e com satisfação, servindo de exemplo para todos nós. Então, será uma grande satisfação. Muito obrigado, doutor Viana, por essa oportunidade de estar aqui. Parabéns ao doutor Nalini pelo que representa em termos de avanço, não apenas para o Poder Judiciário, mas também para o direito no Brasil. Obrigado às autoridades que compuseram essa mesa. E nós iniciaremos, a partir desse momento, a palestra de Sua Excelência, nosso desembargador Nalini, e convidamos as demais autoridades para que participem conosco, compondo a primeira fileira do nosso auditório. Eu queria apenas fazer um último registro aqui, antes de partirmos para a palestra. Eu não mencionei, mas o deputado Fernando Capês, quero aqui dizer, nós temos colegas de conselhos de corretores de outros estados. Fernando Capês foi o deputado responsável pela lei que registra o dia 27 de agosto como o dia de combate ao exercício ilegal da profissão do corretor de imóveis. Ele é que apresentou o projeto de lei, foi aprovado. Então, todos os anos temos essa iniciativa. Muito obrigado. E neste momento, então, iniciaremos a palestra com Sua Excelência, o desembargador José Renato Nalini, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Muito boa noite a todos. Queria agradecer o convite do Dr. Zé Augusto Viana Neto, presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, o Cresce São Paulo, a presença tão prestigiosa do meu querido amigo deputado estadual Fernando Capês, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, parceiro das causas mais nobres, e eu não canso de repetir que o deputado Fernando Capês resgatou o prestígio do parlamento aqui em São Paulo. O Tribunal de Justiça está muito feliz com a sua atuação, pois na primeira semana em que ele assumiu a presidência, aprovou 2 projetos que estavam lá paralisados e tudo indica que outros serão aprovados. Ele conhece bem os problemas da justiça e nós estamos muito satisfeitos, muito felizes com a presidência que ele está exercendo na Casa do Povo, que é o Legislativo. Meu querido amigo, desembargador Antônio Carlos Matias Couto, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, um líder da magistratura, pessoa em quem o Brasil aprendeu a ver o futuro. Nós ainda esperamos muita coisa do desembargador Couto na República. Querida desembargadora federal Silvia Devonaldi, presidente do TRT da 2ª Região. Querido juiz Paulo Adib Casseb, presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, e querido doutor Gustavo Ungro, ouvidor e presidente do Conselho Nacional de Controle Interno, meu amigo e uma pessoa que eu
admiro muito, como a todos os que compuseram essa mesa e todos aqueles que estão aqui presentes. Fico constrangido com algumas expressões generosas, os senhores vão ver que não é nada disso, não é? Eu sou um militante da justiça e acredito hoje na conciliação, então vamos conversar um pouquinho a respeito disso. E como não tenho o monopólio da verdade, os senhores podem interromper a qualquer momento para replicar, para indagar, fiquem à vontade, é uma conversa, não pode ser um monólogo. Mas eu costumo dizer que a explicação para nós vivemos em sociedade tem dois polos antagônicos, né? Há uma visão paradisíaca, idílica, que era aquela de Jean-Jacques Rousseau, né? De que a natureza humana é formada de pessoas solidárias, desejosas de convívio harmônico, ansiosas pela fruição da paz coletiva. Por isso é que o Rousseau falava do bom selvagem, né? Todos nós somos bons. A sociedade que nos estraga, né? A natureza nos faz bons. A sociedade, o convívio que vai nos estragando. Mas há uma outra visão, num polo oposto, do Thomas Hobbes, que diz que o homem é o lobo do homem. Em todas as partes do globo, o Leviatã, aquele monstro que nos oprime, está se fazendo presente. E eu acho que o Brasil está sentindo mais Hobbes hoje do que Rousseau, não é? Então, será que nós estamos a vivenciar a guerra de todos contra todos? A nossa vocação seria realmente ser lobo dos nossos semelhantes? Essa é uma sensação que a Justiça do Brasil pode fornecer àqueles mais incautos, porque nós temos mais de 100 milhões de processos em curso. 26 milhões, aí esse quadrinho antigo, 26 milhões só no estado de São Paulo. O estado de São Paulo não tem 1/4 da população brasileira, mas tem 1/4 dos processos em curso pelos quase 100 tribunais, pelas 5 justiças de que o Brasil dispõe. Nós temos também 700 mil sentenciados, a terceira maior população carcerária do mundo. Só a China e a Rússia nos passam à frente. China, porque nós não temos nenhum controle, nem sabemos quantos são os presos da China. A Rússia nós sabemos, mas nós ultrapassamos a Índia. E não é um ranking que nós gostaríamos de alcançar, ser o primeiro país que mais prende, não é? O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é um equipamento estatal que só tem crescido, não para de crescer. Nós temos mais de 50 mil funcionários, 2.501 magistrados, 347 comarcas, 1.400 unidades judiciárias e, este ano, 900 milhões de déficit. Estavam faltando 900 milhões para pagar a folha de pessoal, não é? Os 2 últimos meses eu tenho de correr a Assembleia e verificar de onde sai essa verba. 9 bilhões o orçamento do Estado, do Poder Judiciário de São Paulo, é maior do que o de 17 estados da Federação, mas mesmo assim é insuficiente para satisfazer a demanda, não é? Então, por quê? Já foi dito aqui que a nossa formação jurídica é anacrônica, ela é superada. Quando Dom Pedro I trouxe as 2 primeiras faculdades para formar a burocracia do Império Nascente, em 1827, uma que é a São Francisco, em São Paulo, a outra em Olinda, depois logo transferida para Recife, ele apanhou o modelo que ele conhecia, que era o modelo de Coimbra, não é? Então, o que houve de lá até 2015, de 1827 a 2015? Nós só multiplicamos o número das faculdades de direito. Hoje o Brasil tem mais faculdades de direito sozinho do que a soma de todas as outras faculdades existentes no resto do mundo. Estados Unidos tem 200 faculdades de direito. O Brasil tem quase 3 mil, porque quando nós vemos uma faculdade, um nome só,
pode ser uma franchising, ela tem uma matriz e ela vai vendendo modelos. Então, em várias cidades há 5 ou 6 faculdades. Não digo São Paulo, que tem 60 faculdades de Direito, a cidade de São Paulo. E a formação jurídica é uma formação que continua a ser aquela de Coimbra, ou seja, aulas prelecionais, assim como nós estamos aqui. Uma plateia silente, às vezes, e alguém falando, né? A aula do professor Capês, não, elas são concorridas porque ele faz um show, ele é sedutor na aula dele, não é? Agora, a minha aula é uma aula que o pessoal dorme, ainda mais quando eu leciono ficção jurídica, ética, né? O problema da ética é que nós, quando alguém está disposto a ouvir ética, não precisaria ouvir, porque ele já é ético. E quem não é ético não ouve, não se interessa, né? Então, mas as aulas são assim, prelecionais, um professor não sabe exatamente o que o outro falou, cada departamento defendendo a sua disciplina, não é? E esse modelo, quando em 1827 Dom Pedro trouxe, ele já possuía quase 1000 anos, porque era da Faculdade de Bolonha, que é anterior ao ano 1000, é do ano mais ou menos 800, embora a Universidade de Bolonha seja do ano 1200. Nós não mudamos quase nada a nossa metodologia de ensino. E o que ela produz? Produz um profissional adversarial, o profissional do litígio. Nós sentimos no primeiro semestre, o aluno já quer redigir peças, ele quer impetrar habeas corpus, ele quer impetrar segurança, ele quer fazer ação de despejo, não é? Ninguém fala em conciliação, em argumentação, em lógica, em técnicas de persuasão, em psicologia. Não é isso que se transmite numa escola de direito. E por isso nós acreditamos que o processo seja a única forma civilizada de se resolver um problema. Então, como é que se resolve um conflito? Na história, até nós alcançarmos o processo, nós vimos que as pessoas faziam justiça pelas próprias mãos. E isso podia gerar uma desproporção na retribuição. Imagine, na idade da pedra, alguém olhava para a fêmea do homínida, ele pegava um tacape ou uma pedra e esmagava a cabeça de quem olhou. Não é? Por isso é que a lei de Talião já foi um grande progresso, porque trouxe a proporcionalidade. Aquilo que para hoje nos parece bárbaro, selvagem, olho por olho, dente por dente, trouxe a proporcionalidade. Foi um grande avanço, não é? Mas o processo, durante muito tempo, passou a ser a alternativa mais civilizada de composição das controvérsias. Ou seja, entrega-se a um terceiro, neutro, a capacidade de decidir um conflito que desune duas pessoas. Agora, isso já produziu os seus efeitos. O processo passou a ser uma resposta insatisfatória. Imaginem os senhores, com 26 milhões de processos aqui em São Paulo, o juiz não tem condições de se debruçar nas questões efetivamente sérias, porque ele trabalha com a cronologia. Então, pode ser que ele perca bastante tempo com um processo de pequeníssima relevância e deixe de oferecer a prestação jurisdicional para alguma coisa grave. Por isso é que a gente precisa repensar o modelo de processo. O processo é civilizado? É, mas não é a forma mais singela, mais simples, a forma mais rápida e a forma menos dispendiosa de alguém exercer o seu direito perante o Estado juiz, não é? Por quê? Nós temos uma justiça sofisticada, são 5 ramos de justiça. Nós temos, por exemplo, 2 justiças comuns. Essa justiça comum podia ser uma só, justiça nacional. Por que estadual e federal? Não é? Porque nós fazemos aí uma luta contínua de competência. Muitas vezes o juiz
estadual fala, não, isso não é da minha competência, manda para o juiz federal. O juiz federal declina também, fala, não, não é da minha competência. E aí tem que julgar um conflito e perde esse tempo, não é? Depois nós temos mais de 50 modalidades de reapreciação do mesmo tema por causa de um sistema caótico de recursos. Então, os senhores sabem, quem é advogado, o problema dos embargos de declaração. Seria até ofensivo você falar para um juiz que ele foi obscuro, omisso e contraditório. Entretanto, todos os dias nós temos embargos de declaração, não é? Isso vai prolongando a prestação jurisdicional. Por isso é que nós temos de pensar em alternativas ao processo convencional, aquele processo que começa numa vara, junto a um juiz, passa pelo tribunal, que de repente é uma casa de passagem, não de curta permanência, porque perde bastante tempo lá a pessoa esperando, mas pode chegar ao STJ, no caso da Justiça Comum, ao TST, no caso da Justiça Trabalhista, né? Pode chegar, às vezes, até o Supremo Tribunal Federal em 4 instâncias, porque a nossa Constituição cuida de tudo. Não é difícil para o advogado inteligente colocar um dispositivo constitucional já na petição inicial. E aí, talvez, o processo chegue ao Supremo Tribunal Federal. Com isso, os processos têm duração de mais de 10 anos, às vezes 15, às vezes 20. Nós recomendamos aos jovens que vão se formar que não esqueçam, se forem advogados, de colocar nos seus contratos de honorários a vinculação dos sucessores, porque ou a parte ou o advogado vão morrer no curso do processo, não é? Então, essa é a nossa justiça. Então, a longa duração dos processos fez com que nós pensássemos em outras opções. Conciliação, mediação e arbitragem são as fórmulas mais frequentes. Agora, os Estados Unidos têm mais de 30 oportunidades ou estratégias de se decidir um conflito sem entrar em juízo. Hoje, eu almocei com a ministra Ellen Grace, e ela contava de uma experiência, falamos de várias outras, por exemplo, tem a Rent a Judge, aluga-se um juiz aposentado, e o juiz aposentado vai fazer um prognóstico. Fala, olha, eu acredito que esse seu caso vai acontecer isso pode acontecer. Então, a pessoa vai avaliar se vale a pena entrar em juízo ou não. Ela contou uma outra fórmula que nós ainda não trouxemos para cá, mas reúne-se primeiro as partes juntas e um mediador que vai ouvir as razões de cada qual. Depois ele se reúne isoladamente com cada parte e vai dizer, olha, os pontos altos da sua pretensão são esse. Agora, os pontos fracos são esse. Não é? Ele vai afinando o discurso até chegar ao ponto dele falar, eu faria isso para você não entrar em juízo. Ela contou um caso concreto, que ela assistiu, ela morou muito tempo nos Estados Unidos, foi a questão em Washington de um indivíduo que morreu num hospital. E a família exigiu uma indenização dizendo que era erro médico. Então ela foi ouvindo, né, e reconstituiu-se a vida daquele senhor. Ele era diabético, ele foi abandonado pela família e então podia ter havido algum desleixo no atendimento dele, mas a conclusão foi, o governo americano pode indenizar a família, só que vai cobrar pelo tempo de internação daquele paciente que a família abandonou, vai cobrar tudo o que custou. Talvez vocês vão ficar devendo para o governo. Então, quando ela foi conversando a cada um, mostrando as razões e os pontos altos, os pontos fortes, houve a composição em termos bastante satisfatórios para ambas as partes. É só um exemplo.
não é? Mas a conciliação, que é aquela que nós estamos investindo bastante aqui no Brasil, e São Paulo está dando um exemplo de pioneirismo, porque entre 2013 e hoje, nós já conseguimos instalar 141 Sejusques, não é? A conciliação é a coisa mais prática, mais fácil de se fazer. Porque conciliar o que é? É obter um acordo entre as pessoas que se antagonizam, não é? É harmonizar, é pacificar, é apaziguar, é acalmar os ânimos, não é? E é uma estratégia muito mais eficiente, muito mais ética do que a decisão judicial. A decisão judicial, ela acaba com o processo, mas ela pode não acabar com o conflito. O conflito pode ficar até mais amargo, mais grave, não é? Porque os juízes, com essa pletora, com essa avalanche de processos, eles tendem a dar respostas processuais. Então, como é que o advogado depois vai explicar para a parte o que é indeferimento da inicial por inépcia, carência de ação, ilegitimidade de parte, falta de pressuposto processual, acolhimento de uma exceção, decadência, prescrição, tudo armadilhas que a ciência processual coloca para que o juiz não conheça o mérito da causa. E é muito comum que uma percentagem enorme das decisões sejam decisões meramente processuais. As duas partes ficam insatisfeitas, o problema continua lá, gastou-se tempo e dinheiro, e a angústia de ficar esperando uma solução, não é? Então, além disso, quando o Estado dá uma solução, uma decisão, isso é algo heterônomo, ou seja, alheio à vontade das partes. É o Estado que vai cifrar, tabelar o seu sofrimento, o seu prejuízo, a sua liberdade, a sua honra. Enquanto que na conciliação, como é coloquial, como é informal, como não há o juridiquês, as partes podem dizer o que elas querem. E pela experiência que nós temos, nós vemos que eles entram completamente irritados um com o outro, ressentidos. Aos poucos, quando vão ouvindo a razão do outro, e o conciliador é alguém de boa índole, tem talento para fazer com que as pessoas vão se desarmando, quando se chega ao final, a solução é uma solução legítima, uma solução ética. Ou seja, a parte falou, eu cedi um pouco, porque se eu não cedo, não tem acordo. Mas eu participei, eu sou protagonista da solução. Enquanto que, no processo, embora nós chamemos eufemisticamente a parte de sujeito processual, na verdade ela é objeto da decisão judicial. Ela é destinatária de uma vontade alheia a ela. Não é? Aqueles que têm experiência sabem como é que a parte é tratada em juízo. Experimenta dizer para um juiz, posso contar a história desde o começo? Ele vai falar, não. Aqui quem pergunta, a senhora pergunta só aquilo que eu responder. E como nós somos técnicos, nós estudamos antes o processo, nós sabemos as perguntas a serem feitas e vamos perguntar de forma que ele responda sim ou não, já conduzindo para a solução que nós já desenhamos, já está na nossa cabeça, porque com a prática sabe-se mais ou menos como vai terminar um processo. Então a parte fica ali alheia e vai sofrer as consequências dessa solução, não é? O Tribunal de Justiça de São Paulo se alinhou com as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça é um órgão que foi chamado de controle externo da magistratura. Não é tão externo, porque tem 15 integrantes, 9 deles integram o próprio Poder Judiciário. Mas esse órgão, ele estipulou algumas metas a serem atendidas por toda a justiça brasileira. E nós, então, estamos instalando esses centros judiciais de solução de conflitos e cidadania. Aqui eu falo em 134, mas hoje já são 141. Aí, mais 8 seria 142. Até final deste mês, nós vamos ter 142 em funcionamento. É uma estrutura flexível,
funciona de acordo com o empenho, com o protagonismo de entidades e da sociedade civil e obtém um grande êxito na composição dos envolvidos em conflitos. Nós já tivemos uma estatística mostrando que alguns sejus que substituem até 8 varas da família, porque na família nós temos os processos que não terminam, né? São insolúveis. Imagina uma fixação de uma pensão alimentícia, né? É aquela queda de braço. O alimentante dizendo que não tem, o alimentado precisando de... Então, há revisões, o processo não termina, só termina quando o alimentando, um dos dois morre, né? Aí o processo termina. Senão, é aquele processo que continua. Quando se coloca as partes para conversar, nós temos a solução e isso resolve muito mais facilmente do que o processo. Uma outra modalidade é a mediação. A mediação é um método bastante utilizado nos Estados Unidos. Aqui também nós estamos começando, não é? E é baseado em 3 fatores: economia de tempo e dinheiro, controle do processo pelas partes e acordos mais satisfatórios, né? A mediação alcança acordo em 78% dos casos nos Estados Unidos. E a arbitragem é uma fórmula que já existe há muito tempo, tanto que ela já é judicial, né? A arbitragem é uma modalidade judicial de solução de conflitos, né? Os Estados Unidos acham a arbitragem menos interessante do que a mediação, né? Comparando a mediação com a arbitragem, a mediação leva menos tempo, custa menos e a experiência é mais satisfatória em relação à arbitragem. Aqui no Brasil, há muitas câmaras já de arbitragem. Talvez a que melhor funcione é a do Brasil-Canadá, não é? Mas a Fiesp já tem uma câmara de arbitragem também. Bom, a resolução 125/2010 do CNJ recomendou o uso da mediação. O novo Código de Processo Civil já contempla o método. Aqui em São Paulo, em 2014, a Fiesp firmou um Pacto Nacional de Mediação e reconheceu que negociação, mediação e conciliação mostram-se adequadas a inúmeros tipos de conflito de interesse e evidenciam vantagens em comparação à solução judicial, né? Essa resolução de disputas por mecanismos consensuais é uma prioridade que deve ser uma política pública. A curto prazo, por exemplo, nós estamos convidando muitas entidades a criarem sejusques, não é? Cresce já foi solicitado. Hoje, nesse almoço, eu solicitei formalmente ao Paulo Scaff que faça uma disseminação dos sejusques nas sedes do SESI, do SENAI, do SEBRAE, em todas as inúmeras entidades e sedes que eles têm pelo Estado inteiro. E houve muito boa vontade, não é? Agora, nós temos de continuar criando alternativas. Esta semana nós tivemos uma resposta muito favorável da Sabesp, que vai fazer um grande mutirão para que os devedores liquidem seus débitos, não é? A Sabesp, nós todos sabemos, uma empresa que está passando por muita dificuldade diante da crise hídrica e há muita inadimplência. O cenário ruim é que a inadimplência vai crescer. A crise ainda não chegou ao judiciário, mas quando começa a haver queda de arrecadação, o desemprego começa a crescer, não é? Tudo vai se refletir na justiça. Daqui a
pouco tempo nós vamos ter casais se separando, pessoas bebendo, pessoas litigando, brigando sem motivo, porque na casa que falta pão, não é? Nós vamos ter contratos sendo descumpridos, nós vamos ter empresas quebrando, nós vamos ter ações de despejo, uma inadimplência crescente, tudo isso vai recair no Poder Judiciário. Então, se a coisa está ruim, vai ficar muito pior. E é por isso que nós precisaríamos levar a sério essa possibilidade de nós estimularmos uma cultura da pacificação, uma cultura da conciliação, não é? Porque, senão, nós vamos fazer com que o judiciário se converta, o que é muito triste, no refúgio daquele que não tem razão, não é? A justiça comum, ela serve a quem? A quem não quer cumprir as obrigações. Não é por acaso que, em países de primeiro mundo, o ofendido, aquele que está lesado, que tem o seu direito sacrificado, ele fala para o ofensor: eu vou levar você à justiça, eu vou ver você agora diante do juiz. E aqui no Brasil, o que é que se faz? É o ofensor que fala para o ofendido: vai procurar seus direitos na justiça, não é? Por quê? Porque sabe que a justiça demora, não é? A justiça vai dar àquele que não quer cumprir a obrigação o tempo que os bancos não dão, que as instituições financeiras não dão, que o mercado não dá e que o credor não dá. Então, às vezes, o acordo que surge é um acordo forçado, não é algo que sai espontaneamente, é porque a pessoa não acredita no sistema de justiça. Se nós disseminarmos essa cultura de pacificação, de conciliação, de negociação, nós vamos conseguir, além de bons resultados, nós vamos fazer com que a justiça tenha condições de julgar efetivamente aquelas causas sérias, as causas complexas, as causas que precisam ser julgadas por um juiz. Mas a grande maioria de processos, desses milhões, desses 100 milhões, nós temos 70% não precisariam estar na justiça, não é? As pessoas tem como primeira resposta ingressar em juízo, quando o primeiro passo seria procurar a parte contrária e conversar. Com o advogado, sim, que o advogado é essencial à administração da justiça. Mas nós estamos enveredando no Brasil por um caminho muito perigoso, que é o caminho do Estado babá. O Estado tem que prover todas as necessidades, o Estado tem que atender a todas as aspirações, a qualquer desconforto, o Estado tem que estar presente e suprir aquilo que deveria nascer do protagonismo. Hoje ninguém fala em sacrifício, em empenho, em vontade de trabalhar, em obrigações, em deveres. Nós temos uma exuberância de direitos, não é? E assim como as pessoas têm bolsas de vários tipos, ela também se socorre da Bolsa Justiça, porque a maior parte das questões que chegam a juízo são questões que tramitam pela justiça gratuita. E não existe justiça gratuita. A justiça está sendo paga. É que quem está pagando, às vezes, nem está necessitando da justiça. Todos nós pagamos pelo funcionamento da justiça, não é? A justiça funciona com o erário, funciona com o resultado dos tributos. E a conta vai ficando uma conta impagável, não é? Eu acho que essa era o recado principal, porque aqui nós temos comparativos entre arbitragem e processo judicial, para mostrar que a arbitragem é sempre mais favorável, assim como nós precisaríamos nos interessar por outras alternativas de resolução de conflitos. Os americanos chamam de ADR, Alternative Dispute Resolution, né? Porque nós temos, por exemplo, a arbitragem não vinculante,
né? Que é a decisão do árbitro que apenas aconselha, ele não decide, mas ele aconselha, ele orienta. Nós temos o ouvidor confidencial, as partes submetem a um terceiro neutro, em caráter confidencial, as suas posições para um acordo. Nós temos avaliação antecipada, sessões confidenciais com cada parte, é mais ou menos aquilo que a ministra Ellen fez nos Estados Unidos. A determinação dos fatos, o mini-júri, o mini-trial procedure, a troca de informações de caráter adversarial, seguida de negociações em nível de gestores, com ou sem assistência de terceiro neutro, são exemplos daquilo que os Estados Unidos têm como rent-a-judge, pega um juiz aposentado, né? E o juiz aposentado vai exercer a sua expertise para dar uma opinião para as partes saberem, né? Tem as parcerias, tem assessorias de acordo, tem julgamento privado, julgamento sumário de júri, e há processos híbridos. Os americanos gostam muito de soluções extraídas dos esportes, né? Então, no beisebol tem muita regra que depois vai servir para resolver problemas outros, não é? Porque eles levam bem a sério as questões de solucionar tudo de forma pragmática, com menor custo para a população que não precisa daquilo, né? Quem deve responder pelo funcionamento da justiça seria prioritariamente aquele que precisa da justiça. Os outros, ela fica ali como um soldado de reserva, né? Essa disseminação da cultura da pacificação sofre críticas. Nós temos que estar preparados para as críticas, não é? Um primeiro argumento é de natureza ideológica, porque o uso das conciliações, das mediações, refletiria o interesse de liberar os órgãos regulares da justiça daqueles casos que são chamados casos lixos, casos insignificantes, não é? Então, isso tudo nos Estados Unidos eles já enfrentaram. Aquelas questões de menor valor econômico, de escassa relevância jurídica, repetitivos, não é? Tudo isso seria limpado pela mediação, pela conciliação, e, com isso, o establishment, não é? Os grandes grupos econômicos teriam a justiça reservada só para eles. Essa é uma crítica que se faz, mas nós não chegamos ainda nesse ponto, não é? Até porque a conciliação está mal iniciando aqui no Brasil, não é? Outra coisa que se diz é que as ADR, essas alternativas, elas freariam, elas inibiriam o ativismo judicial. E o ativismo judicial incomoda o establishment, né? Aqueles que mandam realmente na nação. E como os consumidores litigam muito, aquele fornecedor de bens ou de serviços queria ficar livre do ativismo, então estimularia essas questões para a conciliação. Mas eu acho que nós temos de pensar seriamente em sair desse círculo vicioso, desse moto contínuo, do qual não se vislumbra uma saída digna, que é o excesso de processos em todos os tribunais brasileiros, não é? A conta está ficando cada vez mais alta. O Tribunal de Justiça de São Paulo sempre acreditou que as suas carências, porque a cada ano o orçamento é sempre insuficiente, porque a demanda cresce demais. E, com o excesso de arrecadação, nós vamos conseguindo suplementações e, assim, podemos chegar ao final do ano. Só que este ano de 2015, a arrecadação só cai. A arrecadação está continuamente caindo e não há perspectiva de, a 3, 4 meses do final do ano, haver uma brusca mudança de panorama. E aí nós vamos ver, efetivamente, se a justiça está
prestando aquele serviço que ela deveria, ou se as pessoas deveriam se conscientizar, aquelas que têm lucidez, que têm discernimento, e falar, diante do colapso da justiça, é interessante que eu tente resolver os problemas que eu possa, sem recorrer a esse equipamento que está na UTI, praticamente, não é? São 100 milhões de processos e nada indica, aliás, disse que com a crise tudo isso vai crescer. Então é muito importante que nós adotemos práticas de fazer com que as pessoas enfrentem situações de desconforto, de interesse lesado e procurem dialogar. Nós precisamos fazer com que a cultura do diálogo seja mais utilizada, até para a sobrevivência da República. Por quê? Se as pessoas não conseguem se sentar e conversar sobre questões menores, pequenas, com muito menos razão, elas vão ter condições de enfrentar as grandes questões. Como é que nós vamos querer que a população seja cidadã, escolha pessoas mais capazes, tenha capacidade de indignação diante do descalabro que está a República, se elas não são capazes de resolver nem as mínimas questões que interessam diretamente a elas, não é? Então, é também um exercício de patriotismo, de civismo, ensinar as pessoas a conversarem. Porque à medida que elas vão desenvolvendo a sua capacidade de ouvir o outro, de dialogar, elas vão também se compenetrando de que depende de cada um de nós dar a esta nação o grau de dignidade com que nós sonhamos e ao qual nós temos direito. Era isso, professor. Eu estou às ordens. Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Querido presidente professor Nalini, não é nenhuma pergunta, uma sugestão. Tem muita dúvida na doutrina de mediação e conciliação, o núcleo e o centro de... Só para dar uma palhinha rápida nesse... Na sua opinião, a mediação, como é que se difere da conciliação, o núcleo do centro? Sabe que essa é uma questão recorrente, porque não existiria, na verdade, uma diferença ontológica, a não ser por preciosismo, né, entre conciliação e mediação. O conciliador é alguém que tem apenas a missão de aproximar as partes e de desarmá-las. Ele é alguém que apara arestas. O mediador iria um pouquinho mais além, porque ele já se aproximaria mais do árbitro, né? O mediador é aquele que vai assistindo as pessoas se discutirem e ele vai oferecer uma opinião dele. Ele vai mediar, não é? O conciliador, vamos dizer, as partes, elas é que chegam ao acordo com um pequeno auxílio, com aquele que vai ser algodão entre os cristais. O mediador tem uma posição mais ativa e o árbitro é quase praticamente um juiz, tanto que nós chamamos o juízo arbitral, né? O árbitro é praticamente um juiz. Qual a diferença? É que o árbitro é um perito numa técnica que o juiz não domina. Não é? Por isso é que a arbitragem serve mais para as questões complexas, de grande especificidade. Não é? Então, a arbitragem é utilizada por aqueles que precisam definir questões que, na justiça convencional, seriam resolvidas pelo perito. Não é? Pois não. Excelência, é sabido... Excelência, é sabido que a quantidade de processos dos órgãos públicos superem muito dos particulares. Como fazer uma conciliação sem haver uma legislação específica para isso,
porque certamente isso aliviaria muito esses 100 milhões de processos. Isso foi muito bom. A nova lei de conciliação e mediação, ela permite que o Estado faça, que a administração pública participe dessa estratégia. Eu acredito que o óbice vai ser cultural. Eu conversei bastante com o governador a respeito disso, e ele falou: eu nunca vi ninguém ser preso por falar não, mas se o administrador público falar sim e fizer um acordo, embora no sistema nós raciocinemos, nós presumamos a boa-fé, na verdade, nós presumimos a má-fé. Nós sempre achamos que a pessoa levou alguma coisa. Então, nós precisamos estabelecer algumas fórmulas para fazer com que haja também a possibilidade de conciliação e mediação no poder público, que a legislação já prevê, mas talvez estabelecendo níveis, até tanto valor o funcionário subalterno pode fazer, depois tem que passar para um nível de diretoria, depois passar para um nível... Estabelecer alguns limites para favorecer que os acordos sejam feitos. Agora, a grande massa dos processos do poder público é a de execuções fiscais. Aqui no estado de São Paulo, nós temos entre 14 e 12 milhões desses processos são execuções fiscais. E isso é um absurdo. Eu vivo dizendo que cobrar dívida, tanto da União, como do Estado, como do município, não é função do Poder Judiciário. Acontece que nós temos leis burras. A legislação, ela obriga o administrador a encaminhar as certidões de dívida ativa ao judiciário, sob pena de prevaricação do administrador. Então, a cada final de ano, os fóruns recebem milhares de execuções fiscais e elas ficam ali paradas só para aumentar o tempo de tramitação de processos e para atormentar o juiz e os funcionários. Então, há coisas absurdas. Por exemplo, o município de Mongaguá, que tem uma população fixa de 40 mil habitantes e tem 340 mil execuções fiscais. Campinas tem 800 mil execuções fiscais. Guarulhos tem quase 1 milhão de execuções fiscais. O problema é que a Justiça Federal, ela não tem juiz federal em todas as comarcas. Então, quando não há juiz federal, o juiz estadual supre a competência. Então, nós temos comarcas no estado de São Paulo que tem mais execuções fiscais da União e ações previdenciárias do que processos comuns que seriam da Justiça Estadual. E a Justiça Estadual realiza esse serviço sem nenhuma contraprestação da União. Então, o orçamento do Tribunal Regional Federal, hoje o doutor Fábio Preto estava comigo no almoço e falou que o senhor havia convidado, mas que ele não vinha. Mas talvez porque fosse falar isso. Ele fala, ele é o maior Tribunal Regional Federal do Brasil. Eu falei, o segundo, qual é? É o Tribunal de Justiça de São Paulo, porque nós temos um número de execuções fiscais da União e ações previdenciárias da União igual ao número que ele tem no tribunal. E não recebemos nada por isso. Eu já tentei de toda maneira fazer com que a União nos indenizasse, ou então que nós ficássemos livres disso. Em alguns, como corregedor geral, eu recomendei que os municípios usassem o protesto. As pessoas têm muito mais medo de ser protestadas do que de ter uma ação, uma execução fiscal que não tramita. Mas o que aconteceu? Primeiro, os cadastros são mal feitos. As pessoas não têm certeza se aquela dívida existe ou não. Então,
protestar alguém que não está devendo, aí tem dano moral contra a prefeitura. E o segundo problema é o procurador municipal que não quer abrir mão da verba de sucumbência. Então, esses dois óbices impediram que nós livrássemos a justiça desse peso morto, não é? Porque cada execução fiscal custa ao povo de São Paulo entre R$1.000 e R$1.800 pela tramitação. E o valor da execução fiscal tem de R$15, de R$10, de R$30. Então, nós estamos jogando dinheiro em créditos podres, não é? Consegui, em alguns municípios, que o prefeito editasse uma lei estabelecendo um piso para a execução fiscal. Primeiro, tivemos de convencer o Tribunal de Contas para que isso não fosse considerado renúncia fiscal, não é? Então, nós temos todos os tropeços, não é? E há muita outra lei burra. Por exemplo, os bancos, eles só podem incluir nos seus balanços como perdas as inadimplências depois de 2 anos de judicializadas. Então, o banco tenta cobrar, quando ele vê que não tem nada, aí ele tem que entrar em juízo, esperar 2 anos, sabendo que não vai haver patrimônio, não vai haver o que bloquear, e só depois é que ele pode lançar como perda. Então, tudo isso faz com que a justiça seja o repositório daquilo que não vai ser resolvido. Então, nessa massa de papéis inúteis, nós temos as coisas boas que ficam perdidas, né? As causas que mereceriam resposta e não conseguem. Então, é muito difícil, se a sociedade civil que sustenta o equipamento justiça não acordar e não participar dessa discussão de repensar a justiça, não vai haver solução. Boa noite. Boa noite. Sérgio Sobral, corretor do Estado de Sergipe. Primeiro que tudo, parabenizar a palestra do senhor. Já assisti outras palestras nessa parte de conciliação, mediação. E até eu vou pedir ao presidente Viana que marque uma reunião lá no COFES com todos os presidentes de Cresce para o senhor fazer essa explanação. Isso vai ser bom, porque isso vai criar várias camas de mediação e arbitragem no Brasil, somente no mercado imobiliário. E o que acontece é o seguinte, eu fiz esse curso de mediação e arbitragem há alguns anos já. Fiz lá. E lá nós formamos uma Câmara de Mediação e Arbitragem e abrangeu vários órgãos. SESC, o Cresce, SEBRAE, vários, Associação Comercial, OAB. E, na época, nós tivemos o seguinte. Primeiro, isso já tem alguns anos, o Tribunal de Justiça não nos apoiou, primeiro. E, segundo, o forte na mediação e arbitragem é o mercado imobiliário. E o que aconteceu lá é que tanto o Sinduscom como a DEME, que é que equivale ao Secov, aqui no estado de São Paulo, foi o que aconteceu. Eu tenho uma reunião com eles e eles chegaram para mim e disseram, eu expliquei como é que funcionava essa Câmara, tudo, até ela funcionar na própria dependência da Associação Comercial, que é uma sede muito boa, antiga, muito bonita, e eles disseram, não, nós não queremos porque vai agilizar os processos, a gente não quer que agilize os processos. Quer dizer, as construtoras incorporadoras não queriam que agilizasse o processo. Obrigado. Então, o que aconteceu é que essa Câmara também tinha vários órgãos, e na hora que eles viram que o mercado imobiliário não havia mudança nesses órgãos imobiliários para mudar os contratos, que você tem que ter nos contratos, então não foi para frente. E hoje eu estou pensando em já botar uma Câmara desculpa, do próprio Cresce lá, já com 2 ou 3 mais órgãos para agilizar. O que o senhor vê, isso não sei se acontece aqui em São Paulo,
isso acontece em outros estados, como é que o senhor vê para viabilizar essas câmaras em cada estado, não haver esse problema que houve lá em Sergipe? Bem, eu acho que hoje mudou a situação, porque o Sejusc, que é o centro de solução consensual de conflito e cidadania, é uma meta do CNJ. Então, todos os tribunais estão obrigados a seguir essa orientação. Então, o panorama mudou. Os juízes, de início, eram contra esse funcionamento desses organismos, porque isso representaria uma perda de competência, perda de atribuição, e isso significaria perda de poder, né? Então, havia uma resistência inicial. Quando surgiu a ideia de... Os americanos, muito mais pragmáticos, há décadas eles têm essa coleção de ADR. Eu acho que hoje tem que começar, talvez, adotando o nome Sejusc, porque esse já está legalizado, legitimado, e funcionar como Câmara. Não tem... Porque a formatação do Sejusc, ela é flexível. Não é? Nós temos Sejuscs no Estado de São Paulo funcionando em igreja, em universidade, em associações, em clubes, até no fórum. Né? A ideia era deixar fora do fórum para tirar aquela impressão de ritualismo, de alguma coisa forte, assim, que houvesse uma imposição. Não, é para deixar o pessoal à vontade, para conversar como quer. E eu acho que hoje o campo está propício, né? Tanto que nós estamos pedindo para várias entidades que nós nunca pensaríamos em formar grupos assim. Não é? O que interessa é que nós disseminemos essa cultura. Quer dizer, nem sempre o processo será a melhor solução para o seu caso. É evidente que há casos que não podem ser subtraídos à apreciação do judiciário. Mas há muita coisa que poderia ser resolvida. E nós precisamos mudar desde a cultura jurídica, né? A formação dos advogados, para que eles sejam um profissional da pacificação, da solução, e não um profissional do litígio, né? da briga, do processo. Mas eu acho que nós estamos no bom caminho. Eu acho que hoje já está mais fácil inovar e começar levar a sério as alternativas. Muito obrigado, senhor presidente, desembargador José Nalini, pela sua preleção. E, nesse momento, então, o presidente do CRES São Paulo, Dr. José Augusto Viana Neto, fará as palavras de agradecimento. Pois não. Quero antes agradecer a presença do eminente grão-mestre do Grande Oriente de São Paulo, advogado na vida profana, Benedito Marques Baluc Filho, que está aqui presente. Muito obrigado pela presença. E agradecer a presença de todos vocês. Eu gostaria de convidar aqui, nós temos um mimo para entregar ao Dr. Nalini, e aí eu gostaria dos colegas que são presidentes de conselhos regionais e federais, que estão aqui presentes, que viessem aqui à frente, porque, por favor, aqueles que são presidentes de conselhos regionais e federais, por gentileza, aqui na frente, que eu quero com isso, doutor Nalini, dar aqui um grande significado nessa sua visita e essa brilhante palestra aqui no CRES. Nós formalizamos com a Justiça Federal, com o Tribunal Regional Federal, um convênio para que pudéssemos fazer mutirões de conciliações em todo o estado de São Paulo. E esses mutirões deram excelentes resultados, e digo para o senhor que, com esse grande número de processos que nós temos tramitando pela Justiça Estadual, e os conselhos regionais ainda não têm esta ligação com o Tribunal de Justiça no sentido de incentivar essas conciliações. Eu acredito que com esse grupo de pessoas aqui nós teríamos condições de formalizar um convênio para que pudesse haver essas conciliações
por todo o estado de São Paulo. Então, eu gostaria de convidá-la aqui à frente e pedir o mimo que fizemos, por gentileza. Espero que o senhor goste. Né? Tá aqui. Nada, nós é que agradecemos e espero que o senhor possa... Nós tínhamos aqui conversando hoje, falamos assim, mas um quadro para o doutor Nalini, olha, ele tem 4 filhos, vamos fazer o seguinte, ele faz um sorteio entre os filhos, aquele que ganhar fica com presente. Mas olha, sim, e eu gostaria, Sérgio, por gentileza, você poderia fazer a entrega? Fazer a foto? Quer que eu segure o quadro? Muito bem, eu queria então agradecer a presença de todos e no decorrer da semana me comprometo a repassar um comunicado a todos, nominando formalmente todas as autoridades aqui presentes e também as entidades representadas, não só o doutor Nalini, mas todos aqueles que participaram. Quero agradecer a presença de todas as autoridades, o doutor Casseb, doutor Matias Coutro, tá vendo? Doutor Gustavo Húngaro, que tanto já tem nos auxiliado, a doutora Silvia e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Capês, que tanta consideração tem tido conosco. Muito obrigado. Temos aqui ainda um lanche, aqueles que quiserem nos acompanhar, nós agradecemos. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Viana.